Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio do nosso videocast podcast da F My Brain, que vai ao ar toda quinta-feira às 18 horas. Por aqui na F My Brain é aquilo: se buga a nossa mente, se atrapalha o nosso sono, se nos afasta da nossa felicidade, é assunto que a gente traz aqui. Aliás, lembrando que saúde mental tem muitas camadas. A gente fala também de trabalho, de inovação, de relacionamentos, de futuro. E é isso. E hoje, sabe do que a gente vai falar? Atenção para o nosso tema. Do romantismo à realidade. Quem está cuidando da saúde mental das mães? Fuck My Brain. E apesar do tema não é só para mães, aqueles que vivem com mães também têm que ouvir este episódio inteiro. Vamos nessa. E como convidada, gente, cada dia mais é surpreendente quem senta nesta cadeira aqui com a gente. A gente tem a Simone Nascimento, ela é médica radiologista com atuação em saúde da mulher e diagnóstico de câncer de mamas. Ela é fundadora do projeto Equilibra, uma consultoria que promove saúde mental e qualidade de vida no trabalho. Ela é conselheira do comitê do programa Mente em Foco do Pacto Global da ONU, top voice do LinkedIn em saúde mental e equilíbrio, é mãe da Nina. E uma das coisas que eu mais achei interessante de ler, buscando mais sobre ela, ela diz que ela fez essa transição de especialidades porque ela se cansou de chegar depois do câncer de mama instalado. Ela falou que sentiu muita necessidade de ajudar as pessoas a entender que é possível uma vida melhor e mais saudável, que até o nosso sono impacta nos anos que viveremos e quais doenças vamos ter mais cedo. Portanto, Simone, quando a gente fala de sono impactando, mães sofrem. Mas boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, Simone. Pois é, obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito delicinha estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu adoro. Dois assuntos, que é saúde mental e maternidade. Assim, eu acho que as mulheres precisam ser vistas e ouvidas, né? Eu acho que a gente é pouco vista, pouco ouvida e nossos assuntos são pouco valorizados. E, de fato, veja bem, mesmo a gente tendo, né, essa questão aí do sono, né, que mãe dorme muito bem, pelo menos nos primeiros anos, a gente ainda vive mais. Então, a gente está dando uma volta aí nessa estatística e a gente vai conversar mais sobre isso. Adorei, nossa. E a tríade também está aqui. Eu vou apresentar cada uma de nós, a começar por mim. Eu sou a Marina Machado, você é alienígena que ainda não sabia disso, que ainda não nos conhecia. Eu sou especialista em comunicação, focada neste atual momento de vida, em liderança e felicidade no ambiente de trabalho. E quem está aqui também é Luciana Chiesa, expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Oi, Lu. Olá, Simone. Um prazer enorme tê-la aqui conosco para falar desse tema tão importante. Eu acho que ele é um tema, até a gente conversando, falando assim, a saúde mental das mães é algo que se fala bastante. Mas será que a gente fala de verdade? Eu acho que realmente é algo que a gente precisa muito trazer, até muito por um olhar. Sou mãe também, cada fase é uma fase diferente, e eu acho que aquele estigma que eu quero muito que a gente discuta aqui, mas todo mundo sempre sobre ser mãe, né? É natural. Mais ou menos. Antes de ser mãe, tem uma mulher aí por trás. Então vamos aqui aproveitar e abraçar esse espaço dessas mulheres que também são mães e dessas mulheres que um dia pensarão ou querem ser mães. O que a gente pode preparar nesse território? Muito prazer, muito obrigada por tê-la aqui com a gente. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, começando aqui no nosso podcast. Natália Mestre, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, meninas. Oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Simone. Finalmente você sentada aqui, que delícia. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que quando eu comecei a ver todo o seu conteúdo e aí caminhar pelos seus excelentes artigos de LinkedIn, que aliás recomendo muito o LinkedIn da Simone, tem reflexões assim maravilhosas sobre saúde mental, especialmente em relação às mulheres. Então eu sou muito fã do seu trabalho, da importância e assim, do profissionalismo mesmo, sabe? Da qualidade que você traz com ele. Então parabéns por isso, em primeiro lugar. E é um programa, eu quero só deixar claro que é um programa para mães,
para mulheres que um dia querem ser mães ou não querem, mas eu acho que falar um pouco de mães sobrecarregadas fala diretamente com mulher, porque eu acho que a gente bebe de coisas parecidas. E é um programa para vocês, homens, que contratam mulheres, que gerem mulheres, que se relacionam com mulheres. Então, assim, é um programa para todo mundo. Eu diria que é obrigatório. Então, bora! Muito bem. Agora, antes de começar, de fato, eu quero convidar a todos para que ainda não... Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam, acionem sininho, isso ajuda a gente chegar a mais pessoas, é super legal. Ela é top voice, a gente quer ser top YouTube, entendeu? Então, ajuda nós, como dizem por aí. Para fazer isso aqui, ó, inscreva-se aqui no YouTube, mas temos várias redes sociais, então vou lembrar todas. No YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, no Instagram, atenção, @FMy.brain. Estamos no Deezer, estamos no Google Podcasts também, você não pode fugir da gente. Você citou agora os artigos da Simone no LinkedIn, e eu vou abrir com um que ela publicou em 8 de março desse ano de 2023, onde ela fala de gestantes e mães recentes são ainda objeto de grande preconceito e exclusão no mercado de trabalho. E a estabilidade do emprego no retorno ao trabalho muitas vezes não é levada a sério. Um estudo da FGV aponta que, atenção, que foca, hein, gente? 50% das mulheres são demitidas em até 2 anos após o fim da licença maternidade. E acho que já é tempo demais, porque eu já vi isso acontecer em prazos muito menores. Dados de 2021 do IBGE mostram que apenas 54,6% das mães entre 25 e 49 anos com filhos até 3 anos estão desempregadas formalmente. É óbvio que estão fazendo coisa, porque mãe é mãe, mas estão empregadas formalmente, 54,6% estão empregadas formalmente. Tem uma parcela gigantesca que não está. O fato de o cuidado invisível com a casa e os filhos ainda ser considerado uma coisa de mulher faz com que elas tenham duplas e até triplas jornadas e ainda sejam penalizadas por isso. Esse é o artigo que a Simone escreveu. Quer ver mais? Entra lá no LinkedIn dela, seja feliz. Aonde vem a minha pergunta, Simone? Eu sou mãe de 2. Eu fui mãe de 2 sendo repórter. Repórter, naturalmente, é um ser humano que, em teoria, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, não tem vida. Não tem feriado, não tem fim de semana, enfim, não come, não bebe, não sei como vive. Mas, na maternidade, você precisa ter um pouco de controle sobre os seus horários, um pouco de controle sobre a sua vida, porque não é mais só a sua vida. Existe uma outra vida. Isso não faz de você uma pessoa incompetente, uma pessoa que não está a fim de continuar trabalhando, atendendo. Eu só preciso encaixar aquilo que eu faço também, aquilo que eu sou excelente, aquilo que é o meu tesão, aquilo que é o que traz o meu pão para casa. E eu preciso mais do que nunca esse maldito desse pão que eu batalhei tantos anos para conseguir. Mas, cara, eu tenho uma outra vida. Então, por favor, eu preciso só, em vez de entrar às 6, entrar às 7h30, porque a creche abre às 7. Vamos lá? Conte comigo das 7h30 às 5h30 da tarde, não dá para encaixar nesse período, precisa ser antes, a maldita das 6 da manhã. Então, assim, alguns ajustes podem ter que ser feitos no meu trabalho, mas isso não muda a minha competência nem a minha entrega. E vou dizer mais, uma vez que eu tenho uma boca para alimentar, eu entrego mais, porque eu me preocupo mais. E aí, esse incômodo de ter que fazer o ajuste tem custado muito para as mulheres. Eu lembro de ouvir não só uma vez chefe, mulher minha, mulher, e com filho, dizer: quem mandou, você que escolheu ter filho. Pausa para todo mundo morrer um pouco, ok, eu também. E é aquela coisa assim, como se pedir um horário mínimo, né? Não tô pedindo para não posso vir, enfim, gente. Mas é uma mulher com filho virar para mim e dizer, fala, quem mandou? Você que quis ter filho, se vira. Né? E aí faz o que com essa criança? Então, assim, essa é uma vivência de mercado. E no seu artigo você traz essa realidade. A gente fala muito e aponta o dedo para os homens. Mas esse sisterhood aí também tá falho, hein? Tá falho. Eu vi que você sentiu ali, você deu uma respirada. Tá falho porque ele atende a um sistema que não privilegia as mulheres. Então, mesmo as mulheres, elas são um braço desse sistema, de manter esse sistema funcionando, tirando das pessoas o sangue delas, o sangue, a alma e tudo que elas têm.
né? Obviamente que quem se beneficia desse sistema não são as mulheres, mesmo que você seja agente dele, porque o que a gente fala? Por exemplo, o machismo, ele não é tipo, um homem ser machista com uma mulher, é um sistema de poder que mantém, que privilegia e mantém um grupo de pessoas ocupando posições, tendo mais acessos, e a mulher, ela não se beneficia disso, mesmo que ela ache, mesmo que ela te trate assim, mesmo que ela não se veja como uma igual, ela só é um marionete desse sistema. No fundo, no final das contas, na lista dos 100 mais do ano, ela não vai estar lá. Entendeu? Ela não vai estar lá, ela não te vê, mas ela não está lá, nesse lugar desse sistema que ela alimenta, ajuda a alimentar. Isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atenta. E é isso, você, de fato, pode fazer ajustes. Porque, você teve um filho, engravidou, teve um filho, mais uma funcionária grávida. Mas e se você quebrasse a perna e precisasse passar por uma cirurgia e ficar 6 meses afastado? Não é a mesma coisa? Só usando exatamente essa fala, teve uma vez que eu estava dando uma palestra e eu falei, e era para mulheres e tudo mais, eu falei interessante, porque se o homem se machuca no futebol, que ele joga muito mais do que a gente pare filho, né, e falta com uma certa frequência por qualquer coisa desse tipo, a gente não fica recriminando. Agora, engravidou, você é um parto, na verdade. Exato. E assim, o filho, ele não é só da mãe. A discussão da parentalidade, ela precisa ficar no centro dessa mesa. Porque o filho não é só da mãe. O filho não é nem só da mãe e do pai, para falar a verdade. Ele é da sociedade. Né? Quando você traz uma criança para o mundo, existem várias camadas aí. Existem todos os afetos dessa criança. Todo mundo gosta de postar foto com a criança, cheirar o pescocinho dela, gostoso. Mas na hora de cuidar é só a mãe. Então você traz um ser que estabelece vínculos afetivos com muita gente. É fonte de amor, de diversão, para um monte de gente. Todo mundo que se beneficia disso deveria se sentir responsável pelo cuidado. Então o filho não é só da mãe. E a gente vai além. Quando a gente está falando em maternidade, em colocar uma criança no mundo, ou maternar uma criança que veio por uma outra pessoa ao mundo, a gente está falando de futuro do trabalho, a gente está falando de questões previdenciárias, a gente está falando de quem vai ser o trainee, se a gente não tiver filho. Quem vai consumir o que as grandes empresas estão se preparando para colocar no mercado daqui a 20, 25 anos? Alguns países já lidam com isso. Com essa questão, porque as mulheres têm cada vez menos filhos e às vezes não tem nenhum. E aí a gente está falando de questões que vão muito mais além daquilo que você vive em casa. São questões que dizem respeito ao país, a questões socioeconômicas até. Então, assim, a gente precisa parar de achar que, você vai adaptar o horário, adapta o horário da mãe, adapta o horário do pai, adapta o horário do tio, de todo mundo que pode ser responsável pelo cuidado dessa criança. Porque isso cai muito nessa coisa de, precisa existir flexibilidade para as mães, lógico que precisa, mas essa responsabilidade todo mundo precisa ser chamado para essa conversa. A gente não pode pensar que só você tem que entrar às 7h30. Uma outra pessoa pode entrar às 7h30 e deixar a criança na creche, eventualmente, para você entrar às 6h. A gente sempre pensa muito nesse lugar de examinar ali como que a gente mexe na vida da mãe para a maternidade caber na vida dela. Não, como que a gente mexe na parentalidade para essa criança caber na vida de todo mundo. Eu vou colocar o artigo dela no nosso descritivo, já vou avisando para quem quiser, o artigo dela vai para o nosso descritivo. Lu? Maravilhoso, nota 10. Eu acho que esse primeiro pensamento sobre a parentalidade, diferente de ser só da mãe, né, mas de ter um olhar da sociedade. E muito do que a gente discute aqui no nosso podcast é sobre o quanto os sistemas ainda estão arcaicos, sobre um sistema baseado na Revolução Industrial, num horário de trabalho, no qual a maior força de trabalho era masculina e a mulher não tinha tanta frente de trabalho. O mundo mudou, a evolução total. Hoje em dia, homens e mulheres têm quase igualitariamente, né, nas grandes corporações o mesmo percentual, e nada mudou do outro lado para acessar essa família. Porque a partir do momento, a gente sabe, né, que assim, não adianta, a gente precisa ter uma estrutura para ter filho. Então, assim, quando a minha filha nasceu, eu trabalhava numa grande corporação, era muito feliz no meu trabalho, trabalhei até 38 semanas, e no dia que a Beatriz nasceu, era um sonho da minha vida, né, quando eu paro para dizer qual era o grande sonho da minha vida, o maior sonho da minha vida era ser mãe. E eu sou muito grata
de ter realizado o meu maior sonho, que era ser mãe. Antes de casar, antes de qualquer coisa, o meu maior sonho era ser mãe. Mas no dia que eu me vi mãe, eu me perdi tanto de mim, e eu só chorava. O meu maior sonho foi realizado e a mulher Luciana não sabia o que era aquilo. Então eu lembro de uma cena da minha filha com semanas em casa, eu trocando a fralda dela, chorando e falando assim, meu Deus, me culpando, falando, meu Deus, eu tenho uma filha saudável, eu tenho um marido que me apoia, um pai super presente, que não era nem me ajudava, a gente dividia mesmo, e eu não sou feliz. E por que eu não sou feliz? Porque eu não me preparei para perder a Luciana. E eu perdi a minha identidade a partir do momento que a minha filha nasceu. Eu perdi a minha identidade porque eu sempre fui uma mulher que trabalhei, vivi na rua, estava fora de casa, fazendo milhões de coisas, conhecendo pessoas e me vi dentro de casa 24 horas com um bebê. Sem me relacionar com qualquer outra pessoa. E escutando de uma sociedade o quão normal era isso. E quão mais normal era isso, mais triste eu ficava. Eu só chorava. Com um bebê saudável, e aí o quanto eu me sentia culpada, porque eu tenho um bebê tão saudável, e eu tô aqui triste, o que tá acontecendo? Eu sou uma péssima pessoa, então eu fui me afundando numa tristeza, e obviamente todo hormônios, né, do pós-parto, tudo isso veio numa magnitude muito grande pra mim. E na época que eu tive minha filha, que é 10 anos atrás, o máximo que eu tinha era o Candy Crush, pra distrair nas madrugadas, eu não tinha nem TikTok, nem rede social, eu falo que hoje em dia é bem mais fácil, né? No máximo era o app da mamãe, mas era assim, a geração anterior ainda marcava no caderninho das minhas primas, que eram a minha referência. Mas eu não tinha um outro entretenimento que me tirasse daquele momento, mesmo dentro de casa. E isso eu compartilho de uma dor tão grande que eu lembro um dia conversando com a minha mãe, que eu só chorava, acho que a Bia tinha uns 3, 4 meses, e minha mãe falou assim, filha, eu acho que você precisa voltar à terapia, né? E é muito bom essas falas da mãe, porque o marido, gente, ele pode te ajudar muito, mas realmente a mulher com mulher tem uma conexão muito diferente nesse momento. E aí eu fui voltar pra terapia e eu só chorava com vergonha. Eu tinha vergonha até de falar sobre o tema na terapia, porque eu tava triste. E a minha fala foi totalmente voltada a isso daqui pra mim é como se fosse um filme, não é a minha vida. Eu estou dentro de um filme, mas isso não é a minha vida, porque eu não me reconheço. Então, quando a gente fala sobre o cuidado da saúde mental, é que naquela época, e olha, eu não tô falando há muito tempo atrás, é 2013, não se falava sobre isso. Eu acho que hoje a gente tem ainda uma linguagem muito mais aberta sobre expectativa e realidade, né? Expectativa da mãe do Instagram, realidade é a mãe chorando, com o peito machucado, com um bebê que você não sabe o que tá acontecendo. Mas isso não era tão falado. Então eu queria que você, né, sobre essa reflexão da importância de cada uma dessas fases, né, principalmente da identidade da mulher ao virar mãe. Por que a gente ainda tem tanto um mito aí, tipo, isso é normal, todo mundo até hoje na história viveu assim, então viva você também. Então, tem uma analogia que eu gosto muito sobre a maternidade, que é assim, você te arrumar um date. Um date. E é um encontro às cegas. Olha, nossa, conheci uma pessoa muito legal, você vai conhecer, não sei o que, e você tá super afim de encontrar alguém, e você, tudo bem. Preciso de um tempo para me preparar aqui, 9 meses para me preparar para esse date, mas eu topo. Eu vou para esse date aí, porque eu tô querendo essa pessoa na minha vida, e eu vou. E aí você se prepara, mas é um encontro às cegas. Você não sabe como é a voz da pessoa, você não sabe como é o cheiro, a personalidade você não sabe, e a carinha dela você viu por um aplicativo lá meio borrado. Então, você, tipo, né, pode ser que Tinder sim, estranho. pode ser que sim, pode ser que não. E você vai para esse encontro e, contrariando, né, todas as regras de bom senso, você resolve levar essa pessoa para sua casa no primeiro dia desse encontro. Você fala, vou levar para casa, amei, eu tô apaixonado, vou levar. E aí você leva essa pessoa para sua casa. E aquele amor que você achou que seria lindo, te vira do avesso. Você não dorme mais. A primeira coisa que acontece, na primeira noite, esse grande amor da sua vida, não deixa você dormir. Você não tem mais que 2, 3 horas de sono em paz. Um pratinho de comida quentinho, você comer do início ao fim, raro. Um monte de medo, um monte de insegurança, você fica sozinha. Seus amigos se afastam, porque aquela pessoa com quem você resolveu viver, né, que é o seu date, manipula e domina todo o seu tempo. Você nem vai ao banheiro Você não sozinha. vai ao banheiro sozinha.
E as pessoas falam, nossa, agora só vive para essa pessoa. E às vezes as pessoas se afastam um pouco e você se vê muito sozinha. E aí essa hora que você se pergunta, o que eu fiz com a minha vida? Quem sou eu? Porque você não se reconhece mais. Porque você tá ali vivendo uma relação que se eu estivesse contando isso de um cara, você fala, nossa, que relação tóxica, que abusivo. Sai daí, amiga, pelo amor de Deus. Mas não é, é seu filho. É a criança que você desejou, que você planejou, que você ama, mas que simplesmente acaba com tudo que você conhecia de regularidade, de prazer, na vida que você tinha antes. E isso não é sobre a criança, é sobre o exercer a maternidade, que é uma coisa muito solitária. Eu acho que mesmo quando você tem uma pessoa muito legal ali com você, um companheiro, uma companheira, é muito solitário. Muito. E aí é muito difícil que você mantenha, você se despede da pessoa que você era, só que é um luto. É um luto, porque assim, quem falou que você queria viver sem essa pessoa? Quem falou que era para você viver sem a mulher que você era antes? É um luto, você se despede de tudo que você conhecia e tem que viver de um dia para o outro uma realidade que ninguém nem nada te preparou para aquilo. Nada. E é aí que a gente precisa trazer essas conversas para a gente começar a pensar que mesmo aquela maternidade que a gente deseja muito, ela não vai ser fácil. Ela não vai ser fácil, ela vai ser difícil, ela vai te atormentar, ela vai fazer você duvidar daquela escolha, e aí você vai sentir culpa porque você está duvidando, e aí você automaticamente coloca em xeque até o amor que você sente pela criança, e não é nada disso que está em jogo, é só a vida que você está levando ali que é, vamos e venhamos, às vezes bem ruim. Nossa. Bem ruim. Eu acho que você descrevendo agora, né, eu quero frisar que eu acho que eu sou a única não mãe do nosso papo, né, mas faz muito, assim, eu acho que diferente da Lu, nunca foi um sonho de vida, né, eu acho que eu chego aos 39 e ainda não fui mãe, porque de fato não foi um sonho gigante da minha vida, mas hoje eu flerto bastante com a ideia, eu tenho momentos mais, momentos menos, mas ouvindo amigas próximas e assim, convivendo muito com as meninas e, óbvio, somos mulheres, né? A gente tá sempre sintonizada com o que a outra tá sentindo. Amigas recentes que passaram pela maternidade, né? Falaram, Nath, eu nunca me senti tão sozinha na minha vida. A maternidade é de um lugar tão solitário, E aí eu me questiono muito, eu acho que é importante eu trazer esse depoimento, porque vendo as outras mulheres me darem esse depoimento, é algo que eu falo, vou ou não vou, sabe? Porque eu não sei se eu consigo lidar e eu não me acho mais fraca emocionalmente para isso, mas será que eu consigo lidar com isso? Porque sem o filho, eu já sinto que eu carrego 1 milhão de pratos hoje, imagine com um filho, né? Então, vou pegar uma parte do seu artigo que eu salvei aqui, Simone, que fala uma coisa que eu acho que você conseguiu traduzir, o que eu falo com as minhas amigas todos os dias, e eu queria entrar nesse assunto. Entenda que a sociedade exige que as mães trabalhem como se não tivessem filhos e tenham filhos como se não trabalhassem. Essa conta não fecha. Isso, para mim, é tão precioso, Simone, porque você conseguiu colocar uma sensação que eu tenho, que eu penso todos os dias se eu vou ter um filho, porque simplesmente a conta não fecha para a mulher que não tem um filho. E como é que ela vai fechar para que tenha o filho, né? Juro que eu acho que eu sinto. Então, eu queria que você falasse um pouco o que a gente precisa mudar como sociedade, e aí é parar de, e como você já colocou, parar de falar que é só a mulher que precisa mudar, mas é uma questão de trabalho, uma questão de parentalidade, uma questão de visão de sociedade, para que a conta feche, porque senão no futuro a gente não vai querer ter filhos, porque o negócio tá pesado. E aí a gente não vai ter futuros. Exato. Né? Quase um presente, né? A diminuição da quantidade de crianças no lar. A gente carrega futuros, né? E isso está super ameaçado por causa dessa carga que a gente agora está falando sobre. Porque o que a gente estava falando antes, porque sempre foi assim. Então, sempre foi assim, sempre foi pesado. Sempre foi assim e sempre foi pesado. Sempre foi nas costas da mulher a maior parte desse trabalho, desse cuidado, dessa responsabilidade, dessa preocupação. Nunca foi fácil. É que agora a gente está falando sobre isso e a gente está... Quando a gente fala, a amiga vira e fala assim, nossa,
eu me sinto igual. Foi pesado igual, foi difícil igual. E não é sobre amar ou menos ou mais a criança, ou querer ou não querer ter filho. É a forma como você imagina que você vai passar por aquilo. Né? E eu acho que passa muito por discutir parentalidade, passa por uma questão íntima nossa, que eu acho que a gente precisa desconstruir antes de ter o filho, essa ideia muito romantizada que a gente aprendeu lá nas revistas e nos blogs, que é aquela imagem, a mãe sentada lendo uma revista, o companheiro, a companheira lá ajudando, dividindo o trabalho, e a criança lá no tapetinho de atividades, bem plácida e calma, brincando. Isso não existe, quase na casa de ninguém, assim, a cegonha entrega poucas unidades dessas, assim, são poucas unidades entregues por ano, e assim, eu conheço pouquíssimas, entendeu? Então a gente precisa primeiro desconstruir essa ideia dessa romantização da maternidade, dessa criança ideal, que é a criança que vai dormir, que vai comer, que vai, sabe, fazer tudo certinho, porque isso já traz um peso muito grande, assim. Né, que juntando com tudo que a gente tem que lidar de vida social, de trabalho, fica quase impossível de carregar agora que a gente tem consciência, né, porque né, já era difícil, mas a gente tem consciência agora. E socialmente, a gente precisa parar de achar que existem super-heroínas. Não existem super-heroínas. Não existem, a gente precisa de companheirismo nessa jornada, a gente precisa de cuidado nessa jornada. Eu acho que a grande discussão passa por derrubar esse mito aí. Eu não sei quem escreveu essa fala, eu trouxe, que é uma fala que a gente ouve muito quando a gente discute parentalidade, discute maternidade, mas a gente precisa parar de encarar dessa forma. Olha, eu trabalho, mas eu tenho um filho, e existem algumas situações em que eu preciso ser mãe, primeiro, antes de ser a profissional foda que eu sou. E dentro da sua casa, na sua vida, na sua realidade, você fala, olha, tem um trabalho aqui que eu quero me dedicar. E esse filho não é só meu, todo mundo vai trabalhar junto comigo para que eu possa ter o prazer de entregar esse projeto, de fazer esse projeto que faz muito sentido para mim como mulher, né? Buscando a mulher que a gente não quer deixar para trás. Então, assim, essas duas pontas dessa conta precisam chegar aí num acordo de olhar a mulher, seja do ponto de vista de que ela precisa de um pouco de flexibilidade para cuidar das questões da maternidade, seja do ponto de vista de que ela precisa de companheirismo para que ela possa continuar sendo a mulher que ela queira ser, qualquer que seja essa mulher. Que seja, inclusive, aquela que quer ficar só em casa, cuidando das crianças. Todo direito. E só um pouquinho, porque um adendo da Simone que, claro que existe toda uma questão de nós mulheres queremos trabalhar, mas existe uma questão de que o homem sozinho hoje é raríssimo que dá conta da casa. Então a gente é tão, às vezes, mais importante financeiramente, porque tem muitas mulheres hoje, né, que contribuem muito ou que são as grandes provedoras do lar, então a discussão passa por uma questão também de tipo, olha, quem cuida dessa mulher que tá contribuindo aqui pra casa, que o cara não tá ajudando nas horas, né? Acho que tem isso também. Tem isso também. E tem, inclusive, as famílias monoparentais, que são só as mulheres ali trazendo o dinheiro que sustenta toda aquela engrenagem. Aliás, tem né? um número, acho que tem de 60%. Mais de 60% das famílias são chefiadas financeiramente por mulheres. Né? Existe um movimento histórico, né? Que assim, a gente vivia muito mais em comunidade, quando as mulheres não precisavam trabalhar fora, né? Então, assim, você contava com uma vida mais comunitária, você tinha mais apoio, não era só todas as mulheres sozinhas em suas casas, não trabalhando fora e cuidando dos seus filhos. Você tinha mães próximas, tias próximas, porque existia essa forma de viver onde o homem saía, a mulher ficava. Então, essa divisão, né, era uma comunidade que cuidava dessa criança. Talvez fosse mais fácil. Não vivi nessa fase. Eu vivo numa vida onde todo mundo trabalha, todo mundo paga as contas, todo mundo... E aquilo que é o trabalho que você faz fora de casa, não dá para comparar quem estressa mais, quem trabalha mais horas. A diferença é que a mulher, ela tem o trabalho... mais uma caixa de casa e crianças. E queria comentar que eu tive no Japão há alguns anos, e quando eu estava preparando a reportagem para fazer no Japão, uma das coisas que eu quis tratar foi dessa não interesse do japonês, das mulheres japonesas principalmente, em se relacionar e principalmente ter filhos. E tem prefeituras no Japão que fazem encontros de casais, promovem, a prefeitura gasta dinheiro para promover encontro de casal, para que as pessoas conversem, não sei o que lá, e de repente se interessem em
em ter relacionamentos, e aí depois vem um pagamento de licença maternidade bem robusto para que as mulheres tenham interesse em ter filhos. Porque quando a mulher tem filho, e a Lu trouxe isso de uma forma tão bonita, e eu trago isso numa vivência, você é um ser humano. Você é um ser humano com sonhos, com isso, com aquilo, aí se apaixonou ou não, pode ter sido um acidente de percurso, mas enfim, você está construindo uma carreira, você não sei o que, lá, e você sonha em ter filhos, ou não sonha em ter filhos, mas você tem ali aquela existência, e ela muda absurdamente com a chegada de um filho. Vamos lá, eu sou alucinada pelos meus 2 meninos, vocês convivem comigo, sabem disso, eu tenho um de 12 e um de 4, vai fazer 4 agora, você imagina a distância. Eu amo os meus moleques, eu sou alucinada por eles, mas existe um impacto e no profissional tão grande e no meu corpo tão grande. Quem fica com o corpo arrebentado? Quem que vai ter a bexiga que de vez em quando vai fazer gotas de xixi, que é vergonhoso depois de ter um filho? Onde foi parar o seu peito, onde foi parar a sua barriga? Então aquela mulher que você era foi transformada visualmente. A mulher que você era profissional foi transformada pelo impacto de ter um filho, né? A ideia doriana da família, a amamentação maravilhosa. Eu amo amamentar, ponto, parágrafo, travessão. Mas a amamentação no início é um troço tão absurdamente doloroso. Só que agora você ouve se falando disso. Quando eu fui ter filho da primeira vez, eu tomei um susto. E que eu comecei a rir de tanta dor que eu tinha. Você falava, e a mulher do lado olhando, eu falei assim, a senhora tá bem? Eu falei, tô, que dói pra caraca. Eu tava na UTI, o Luca foi na UTI 3 dias, dói pra caraca. Não falei caraca, mas aqui vai sair assim. E aquilo era um negócio por 5 minutos, assim, eram agulhas sendo enfiadas no bico do meu peito. Falava, cara, aonde que estavam sonegando essa informação de mim? Na minha amamentação, ainda sangrava tanto o bico do meu peito que a Bia mamava e tinha sanguinho escorrendo aqui. E eu chorava e eu achava que fazia parte. Eu achava que fazia parte daquilo, porque o que eu vou fazer faz parte, né? Então, acho que esse olhar da mulher, e eu volto aqui falar de novo da identidade da mulher, que acho que é um tema muito forte para mim, porque eu ouvi do meu psicólogo, quando eu fui, né, realmente buscar ajuda, e vou falar muito sobre esse tema de buscar ajuda para uma mãe, né, em vários momentos. Se eu tivesse feito uma preparação, né, de perder a mulher Luciana para a chegada da mãe Luciana, de repente teria sido um pouco mais fácil essa minha transição. A gente não se preocupa com a gente se preocupa com a saúde do bebê, o ultrassom do bebê, se está tudo bem com o bebê, e a gente não se preocupa com a gente, com as nossas mudanças. Então, eu acho que para mim, eu sempre falo, se eu tivesse tido essa consciência de preocupar também, o que vai acontecer comigo, né? Eu tava só preocupada se ia ter o docinho na maternidade, não tava preocupada com o que ia acontecer comigo, fora toda essa parte de autoestima do corpo e tudo que a gente vive. Mas ele me falou uma frase que mudou muito o meu conceito de aceitar a mãe que eu sou, né? Ele falou pra mim, Luciana, a partir do momento que nasce uma criança, nascem 2 tipos de mãe. Aquela que se basta com a cria e aquela que sente falta dela. Isso pra mim me tirou o grau da culpa de onde eu tava me sentindo tão forte, porque eu entendi que eu tava sentindo falta da Luciana. E não é que eu era uma péssima mãe pra Beatriz, eu simplesmente estava sentindo falta de mim. E também entendi que tem mulheres que se bastam por todo o hormônio com a cria de um jeito que o mundo anterior dela passa a não existir mais do mesmo jeito. E tá tudo bem também. Você precisa entender quem é essa mãe, de como você se ajustava a isso. Então, quando eu parei de me culpar e aceitei um pouco ser essa mãe que sentia falta de mim, eu entendi que eu precisava buscar pequenos prazeres para a Luciana. E não me sentir culpada. E foi assim que eu consegui voltar a trabalhar depois da minha licença maternidade, sem culpa. E aqui, trazendo um pouco numa discussão pra gente falar um pouquinho, Simone, que eu acho que é tão importante das empresas, sobre a segurança emocional dessa mãe. Quando eu saí de licença maternidade, eu tinha certeza pra onde eu ia voltar. E isso me fez um bem danado. Porque eu pude emocionalmente ficar tranquila que o meu trabalho estava lá me esperando. Porém, depois de um tempo que eu mudei de empresa, eu participei de processos com pessoas do meu time que viravam mãe, e naquela companhia era por, né, quase de praxe, que você perdia o seu cargo. E eu lutava internamente muito para falar assim, gente, a última coisa que uma mulher precisa agora é ficar na dúvida se vai ter lugar para ela quando ela voltar.
que corrobora um pouco com o ponto que a Marina trouxe sobre a insegurança das demissões. Eu falei, ela não tem que se preocupar com o emprego dela agora. Ela tem que saber quando ela voltar, vai estar a cadeira dela aqui esperando. E eu, com isso, criei vários atritos internos, porque as pessoas, não, gente, ela saiu, contrata outra pessoa, quando ela voltar a gente vê onde ela se encaixa. Então, essa falta, né, de cuidado com a sociedade, de novo, não é com a pessoa, é com a sociedade, que muito bem você colocou. Se eu passar a olhar que esse cuidado que eu tô tendo não é com o indivíduo, mulher que teve mãe, mas sim com a sociedade, vai ajudar a manter as pessoas a quererem ter filhos, porque um tipo de informação dessa faz com que as pessoas não queiram ter, porque eu não vou perder a minha estabilidade financeira. A gente não vive no socialismo, eu preciso de boleto batendo. Né? Então, eu acho que isso é tão importante que gera outra pauta aqui pra gente falar de saúde mental. Gera. É um fator de adoecimento materno, é a insegurança financeira. Seja do ponto de vista de que ela não sabe se ela vai conseguir voltar para onde ela estava, seja porque ela aumenta muito o índice de gastos que ela tem, porque ela passa... Gente, criança custa, né? Guardadas as proporções de classe social, de nível socioeconômico, criança custa para todo mundo e custa muito. Então, existe uma grande insegurança financeira e isso é um fator de adoecimento mental materno, assim. É um dos mais importantes até, né? A saúde financeira, ela impacta ao longo da vida toda de todo mundo, mas neste momento que você está muito vulnerável e que você não sabe se você vai ter para onde voltar, é onde você cai. Até porque você tira de dentro de você tira a roupa, eu passo frio, mas eles não vão passar. Exato. Eu passo fome, mas eles não vão passar. Exatamente. Eu não vou comprar absolutamente nada para mim, mas eu vou pagar uma baita de uma escola, porque é importante a educação, né? Então, assim, o momento de virar mãe, de novo, cada um dentro da sua... de como reage, mas assim, é um estilo meu disso. Eu deixo de existir também, e isso cobra um preço. Cobra um preço. A gente morre de saudade da gente. A gente morre, mas sente muita saudade, muita falta, assim. Sabe? A ponto de você falar, eu não quero mais viver sem mim. Não quero, eu quero trazer... Eu passei por esse momento de falar, cara, eu não quero mais viver sem a Simone. Ela era muito legal. E ela, tipo, eu acho até que a minha filha gostaria de conhecê-la. Eu preciso trazer ela de volta porque eu acho que a minha filha gostaria de conhecer essa mulher. Eu não quero que ela cresça achando que eu sou essa pessoa que está vivendo aqui. Eu brincava que eu estava em regime semiaberto. Porque saía para trabalhar e voltava para casa. Isso por 3, 4 anos. Saía para trabalhar e voltava. Cara, eu não cometi nenhum crime. Por que eu estou nesse regime especial de prisão? Não quero. Eu quero trazer de volta uma mulher que eu sinto saudade, que as pessoas que gostam de mim sentem saudade, que eu acho que seria muito legal minha filha conhecer. Eu acho que essa é a mulher que eu quero que ela cresça junto com ela. Aquela que eu deixei lá atrás, não essa que está aqui hoje. Essa é uma parte, mas aquela lá, eu acho que tem umas coisas bem legais para ensinar para ela. E eu acho que a gente não pode perder isso de foco de jeito nenhum. Da saudade que a gente tem da gente e que é legítimo a gente trazer a gente de volta. Até porque eu acho que a maternidade ela é mais rica quando você está de posse da pessoa que você é. As crianças se beneficiam, as pessoas ao redor se beneficiam, o seu trabalho se beneficia. A gente, quando vira mãe e consegue juntar com o que a gente já sabia antes, é uma potência. A gente adquire um monte de habilidades e que tudo junto faz com que as empresas deviam querer, tipo, olha, eu só contrato mãe. Sim. Nossa, você imagina isso? Maravilhoso. Que maravilhoso. Não, e eu acho que essa fala, só pra trazer, porque pensando muito em você e no que você disse, eu fico na dúvida se eu vou querer ter filho, porque eu já tenho tanto pratinho, que ouvir tantos relatos assim, afasta as pessoas, Mas né? sabe o que eu acho engraçado? Mas eu acho que, só construindo, eu acho que isso, justamente, o autoconhecimento, ainda mais com a idade, Total. vai te ajudar a passar por um momento de maternidade mais fácil. Quanto mais você se conhece, mais fácil é os seus mecanismos e seus gatilhos. Então, na verdade, eu acho que a importância desse diálogo aberto não é para assustar as pessoas. É justamente para alertar que, cara, olha como é importante você se conhecer, trocar, ter diálogo, se comunicar com seu parceiro, trazer isso e o quão comum
né? E como todo mundo, eu acho que o amor, né, de uma criança é tão divino que ele faz com que tudo se transforme de um jeito mais leve depois. Eu falo que mesmo com muito mais trabalho, né, no geral, eu vejo a vida muito mais leve depois que eu fui mãe. Então, eu acho que isso ajuda a gente como ser humano também. Sim, com certeza. Não, eu ia complementar isso. É que a Du acabou de falar um troço tão bonito no final que eu lembrei do sorriso dos meus filhos, principalmente menorzinhos. E aí você fala isso, às vezes você tem um dia de... né, você tá puto, e às vezes tá puto até com eles. E o Pietro, por exemplo, meu mais novo, vocês conhecem a figurinha. Eu chamo de pequeno Buda, né? E ele, às vezes, ele pega, juro por Deus, ele pega o meu rosto, eu tô lá, ele faz assim. Aí ele me pegou, tá? Esse sou eu. Aí vem a cara dele. Sorrindo. Aí acabou Né? acabou o mundo, é acabou. isso. Porque assim, tudo que eu quero fazer é pra eles, me pergunto o que eu fazia com o meu tempo antes de ter os meus meninos. Porque era muito tempo que eu tinha de folga. Que diacho que eu fazia? Se eu não tenho tempo agora, o que eu fazia tanto com o tempo? Mas siga, minha amiga, porque você... Enfim. Eu acho que não, de fato não é para amedrontar, é para decisões conscientes e que evitem sofrimentos desnecessários. Se você vai sabendo que você vai enfrentar, você tá de venda numa estrada que você não conhece. A chance de você tropeçar, cair, quebrar uma perna é grande. Se você já fez aquele trajeto, se você já olhou a estrada, estudou o caminho, a chance de você se machucar é muito menor. Então, Vai assim, se machucar, mas é é menor, claro. porque você conhece a estrada, você se Sim. planejou, você sabe quantos quilômetros, sabe onde tem buraco, onde está escorregando, e aí você vai com mais cuidado. Né? Eu acho que tem essa coisa de você olhar para a maternidade com os olhos reais. E, assim, ter filho é muito legal. Eu acho muito legal. Eu estava contando para ela, para a Nath, que eu não queria ser mãe, eu nunca planejei ser mãe. E tomava todos os cuidados, assim, era uma coisa muito clara para mim e eu nunca vacilei muito sobre isso. E aí eu engravidei. Até vacilar. Não vacilei. Não? Eu engravidei usando no Varing, no 6º dia do ciclo. No Varing. E aí, era assim, tipo... Era pra ser. E eu falei, gente, o universo tá me mandando alguma mensagem aqui, vou aceitar. E é muito legal. É muito difícil, mas eu acho muito legal você ter a oportunidade de ver um ser humano crescer, assim. Eu olho para ela, olho para a Nina, minha filha chama Nina, tá com 12 anos. Eu olho para ela às vezes e falo, cara, o que tá acontecendo aqui na minha frente, debaixo dos meus olhos? Ela tava tirando terra do vaso de planta outro dia aqui, tirando as tapoeiras da gaveta, e agora ela tá se arrumando para ir fazer uma simulação do Conselho de Segurança da ONU. Ai, que maravilhosa! A filha dela é maravilhosa. Então, assim, e isso eu tô tendo o privilégio de assistir e fazer parte, sabe? E escutar os barulhinhos, e escutar as conversinhas, e ouvir os segredinhos, e partilhar dessa vida. Então, é muito bom. A experiência, o afeto, as relações que se desenvolvem. Eu tenho uma vida muito diferente hoje por causa da maternidade. Eu conheço pessoas hoje que fazem parte da minha vida de uma forma muito sólida, porque eu sou mãe. Eu tenho um grupo de mães médicas que é muito legal, que tem inúmeras vertentes. Aí tem o grupo de ginástica, tem o grupo de mães médicas divorciadas, tem assim, tipo, a gente é super nichado, assim. E porque eu sou mãe, e isso faz uma diferença absurda na minha vida, porque são pessoas que constroem comigo. Então, assim, não é ruim. O jeito que a gente é obrigada a exercer a maternidade, às vezes, é que não é legal. Mas o exercício de crescer com uma criança é fantástico, assim, eu acho fabuloso. Sim. Muito lindo. Você sabe que antes eu estava com uma pergunta engatilhada, mas eu quero dividir uma coisa que eu perdi minha avó recentemente, né? As meninas acompanharam. E você sabe que no dia do velório eu fiquei pensando muito sobre a minha maternidade. É muito engraçado, quer dizer, não dá para falar engraçado, né, numa hora dessas, mas assim, foi muito maluco pra mim pensar que eu não teria uma continuidade, sabe? Que eu não seria mãe, que eu não seria avó e que, de repente, no meu velório não teria meus filhos e meus netos lá. Eu sei que pode vir de um lugar egoísta, mas acho que a maternidade tem um lugar egoísta, que é do seu legado, do que você vai deixar, de quem vai estar lá pra você, né? E então isso me mexeu muito comigo, assim. Eu fiquei o tempo lá e pensando, cara, eu quero...
um dia que os meus netos sintam por mim o que eu senti pela minha avó, sabe? Uma admiração, uma felicidade de ter experienciado a mesma vida que ela, sabe? Acho que isso é muito, muito potente, mas não vou nem entrar nisso, senão eu vou chorar aqui. Hoje o dia tá difícil. Mas voltando no assunto mais nosso, né? Não que não seja, eu queria falar um pouco de patriarcado. A gente não consegue não falar desse assunto quando a gente fala de dilemas de saúde mental materno. E do quanto a gente tem uma mulher relacionada ao cuidar. Eu acho que a gente tem uma vida do cuidar. É atrelado à mulher a natureza do cuidar. Então, a gente vai cuidar de um bebê melhor que um homem, aos olhos de todo mundo. A gente vai cuidar da casa melhor. Se você entrar numa empresa, dificilmente o seu chefe homem vai pedir para um cara passar um café, vai pedir para você passar um café, né? Então, uma história de mulheres atreladas por toda a condição de história, de papéis femininos, né? De como a sociedade se desenrolou, patriarcado, de novo, nos atribui ao cuidar. E a gente pega esse papel pra gente. Esse é o grande dilema. Não apenas a sociedade olha pra gente como essa figura cuida melhor, então ela cuida e vai cuidar, e aí, óbvio, a gente tá com 1 milhão de tarefas, mas a gente acha que a gente cuida melhor. Muitas vezes não dividindo com outros e muitas vezes não pedindo ajuda, porque a gente fala, gente, eu sou feita pra cuidar. Eu tenho que cuidar bem, eu tenho que cuidar certo, então eu paro de pedir ajuda. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Quando alguém fala assim, vamos falar do patriarcado, eu já falo, gente, não tenho nada de bom pra dizer. Nem eu. Vou falar mal. Vou ter que falar mal. Existe essa... É uma socialização, e até o fato da gente também absorver isso e falar, não, eu cuido melhor, é socialização, que coloca uma boneca no colo da gente, quando a gente tem, sei lá, 1 ano, 2, e a gente passa a vida toda arrastando a boneca que se transforma na criança depois. Ninguém coloca uma boneca no colo de um menino. Mas esse menino vai ser pai, ele não vai cuidar de uma boneca? Essa boneca, quando for, né, no caso, uma pessoa que ele gerou também? Essa simetria, ela começa lá atrás. Então, assim, imagina, você tem 1 ano, 2 de idade, alguém coloca uma boneca no seu colo e fala, te ensina a cuidar, te dá aparelhinho de chá, casinha, cozinha, não sei o quê, e coloca na mão dos meninos um carro, um trator, um avião para ele montar, sabe? Várias coisas. Aquilo ali tá plantado em você. Como que você vai lutar contra isso? Como que você vai crescer e falar, não, imagina, eu não sou cuidadora nata. Você nasceu com essa ideia. Desde que você nasceu, essa ideia foi associada a você. E assim, eu não tenho nada de errado de dar boneca para menina. Eu não sou contra. Inclusive, minha filha ganhou muitas bonecas. Mas a gente precisa dar outros papéis para essa menina, para que ela entenda que não é só o cuidado que está associado a ela e que o cuidado não é só dela. As crianças precisam ter brinquedos. E aí a gente já começa a quebrar essa coisa que a gente cresce achando que é assim e a sociedade nos diz que é assim. E a gente tem a economia do cuidado, que começou a ser estudada de um tempo para cá, e a gente tem uma estatística que eu acho aterrorizante, que todos os dias ao redor do planeta, meninas e mulheres trabalham 12 bilhões de horas de graça, Sim. sem ser contabilizado. Se isso fosse um país, seria a 4ª economia do mundo. É 3 vezes o que a tecnologia injeta na economia mundial. Então, assim, não existe interesse em acabar com isso. Porque isso está sustentando o planeta. Porque você imagina se tivesse que pagar por todo esse trabalho. Que sofrido isso. A gente está falando de patriarcado e eu buscando, né, lendo o artigo dela e tudo mais, eu topei com outro artigo, e lembrando, esses 2 artigos vão estar no nosso descritivo. Ele é do diretor de comunicação corporativa da Visa. Chama Paulo Henrique Romariz. E é um relato muito interessante sobre o nascimento do 2º filho dele, e ele descobriu com muita alegria que a Visa deu 14 semanas de licença paternidade, diante daqueles 5 dias úteis pós-parto, que normalmente não, que é tão insuportavelmente ridículo. Só que ele, no relato dele, não fala só disso como, olha que maravilhoso que eu ganhei 14 semanas. Ele, na verdade, ele traz pontos para que os homens entendam o que fazer com essas 14 semanas. Primeiro porque é visto, muitos tratam como férias, aí junta para, não quero usar agora, eu quero usar lá no Natal para poder sair com a família, ou separa de tanto tempo, e assim,
educar a liderança para entender o valor disso. Ele fala de um ambiente de trabalho mais igualitário, não são férias, sua família em primeiro lugar. Eu não vou nem dispor tanto do artigo aqui, mas eu fiquei fascinada com o que ele trouxe dessa experiência. E como ele tem 2 filhos, o primeiro ele viveu os tais dos 5 dias, e depois ele viveu os 14. E o papel, assim, de programar com a sua esposa, com a mãe da criança que vai nascer, como você vai participar desse processo, porque são 14 semanas, muito legal, né? Para você poder... Sim, é essencial, né? Não, eu penso assim, colocando no meu lugar, que o começo, os 3 primeiros meses, são os meses mais difíceis para a mulher, né? Por causa do hormônio, de tudo que acontece. Se o meu ex-marido tivesse ficado comigo nesses 3 meses, provavelmente a minha relação teria sido totalmente diferente. Porque todo dia que ele saía para trabalhar, eu chorava, e o momento do dia mais feliz pra mim é a hora que ele chegava em casa. Porque eu tinha com quem conversar. Exato. Eu conversava com um cachorro e uma picanha, né? Porque quando nasce um bebê é uma picanha ali, que você não tem muito o que fazer, né? Ela é uma picanha. Poxa vida, gente, Né? agora eu te agradeço desse jeito. Eu tinha um amigo que falou assim, não, você quer uma picanha. E ficou na minha cabeça. Eu tinha um cachorro e uma picanha. O Paco, no meu cachorro, né, era assim, uma coisa, porque ele foi muito meu companheiro. Mas, de novo, se essa licença parental, ela não é do homem, né? Ela não é uma licença para ele. É uma licença para a família. Mas é o que você vem falando, né, de que não é de uma pessoa, mas vem se tratando disso. E você, aproveitando que você tá estupenda de Pink, para quem está só ouvindo, depois corre no YouTube e olha, porque ela está estupenda de Pink. A Pink, cantora, eu já gostava dela e comecei a ouvir um pouco mais da vida dela, tal, não sei o quê. Já gostava cada vez mais dela. Aí tem um episódio no Netflix, que é um documentário de 1 hora e pouquinho, que pega ela num tour que ela deu pelo mundo. E ela leva os 2 filhos no tour. Aonde ela está, se ela está treinando, se ela está com os dançarinos, se ela está no hotel, e ela está no show, ela está com as crianças. E ela fala, para o homem, e o marido dela é um cara que totalmente participativo, totalmente, o cara inclusive aposentou, era um campeão gigantesco de skate não, de motocross, alguma coisa assim. Ele era um monstro também, e ele aposentou, ele hoje é quase full time pai, né? E ela fala assim, mas para eles, para os homens, é natural você virar as costas e fazer o que você tem para fazer. Nós mulheres, e de novo, gente, não é todo mundo, porque todo mundo não existe, tá? Existe um geral, um comum. Todo mundo não, porque cada um tem sua particularidade. Tem homens que são totalmente focados, parabéns. Mas, no geral, a mulherada, quando tem filho, é aquela coisa. Eu jamais, em nenhum momento, vou desligar. Onde será que estão meus filhos? Então, a gente tá gravando aqui, ela tá com a filha viajando, eu tô com meus filhos, um foi pegar na escola, o outro não sei o quê. Eles fazem parte do que eu estou pensando enquanto estou aqui. E a gente não tem como desconectar. E a Pink faz isso de um jeito tão legal. E aí chega no final da série, e ela tá no último show em Wembley. Imagina, era o sonho da vida dela. Imagina o trabalho físico. E você vê durante o episódio isso. Aí ela chega no hotel, sei lá, que horas da madrugada deve ser aquilo. O bebê dela, de 3 anos, sei lá, eu acho que tinha 3 anos o menino, pulando. Mamãe, vem aqui, ó, pula aqui comigo, não sei o que. E ela deitada, olhava pra ele assim, mas a mamãe acabou de chegar do show e ela faz acrobacias, ela pendura em fios pelo estádio, é muito louco. Aí ela fala, tá bom, filho, a mamãe pula. Aí ela vai e pula no sofá e depois ela deita e ri. Mas assim, essa é ela, porque ela fala, eu quero eles comigo, eu quero viver com eles, eu quero tudo. E eu achei aquilo tão incrível, porque é isso. É isso. E não tem aquela empatia. Filho não tem empatia. Não. Mamãe tá cansada. Mamãe quer acordar. Você sabe que em casa é muito engraçado, porque assim, meu filho me acorda. Mamãe. Eu falo, então fala um pouquinho com o papai. Não. Papai mimindo. Eu falo, Quem nunca? Papai tá mimindo. Eu falo, mas a mamãe também quer. Abre o nosso olho. Abre o olho. A Nina chegava e falava, mãe, já tá um dia. Já tá um dia. Eu falei, não, aqui dentro do meu cérebro ainda tá noite. Me deixa. Mas assim, tem gente que pega a licença paternidade e vai pescar. Junta um grupo de amigos e vai lá pro Araguaia. Vai pro divórcio. Divórcio. Mas assim, a mensagem que essa... Ó, os meninos do estúdio, se vocês tiraram essa licença e foram pescar, nós cancelamos vocês 2 agora. Ponto pro Marcelo que falou que ficou em casa. E essa simetria de licença parental de 5 a 20 dias, algumas empresas já estão estendendo até 20 dias para os homens e de 120 a 180 dias para as mulheres,
passa uma mensagem muito cruel, né? Primeiro que, assim, depois de 5 dias você que lute. Você vai ficar sozinha, chorando, uma solidão absurda, medo, porque você tá com uma criança pequena, principalmente se é o primeiro filho, tudo te dá medo, medo de errar, medo de deixar cair, medo de não saber cuidar, medo de quebrar. Gente, não vou conseguir fazer Morrer essa pessoa... dormindo, Morrer dormindo, vomitar. gente, morrer dormindo. Eu tinha aquela babá eletrônica que apita se a criança para de respirar, porque eu morria de medo dela morrer dormindo. E o homem não. Depois de 5 dias, ele volta para a vida dele, volta para o networking, volta para a capacitação profissional, volta a conviver com outros adultos por 8 horas por dia, conversar, interagir, volta para o happy hour, para o almoço. Isso é uma mensagem muito cruel. Assim, eu considero... Não mudou, né? E o corpo dele não mudou. Eu considero que é um dos gatilhos sociais mais difíceis, assim, para a maternidade, é você saber que depois de 5 dias, a pessoa que pariu aquela criança junto com você vai voltar para a vida dela e você não vai poder buscar a Luciana de volta tão rápido, tão cedo. A gente tá... desculpa. E o que eu mais acho complexo dentro disso que você tá falando, Simone, é que, primeiro assim, eu já vi relatos de muitos homens que eu conheço que acham que a mulher não precisa de ajuda nessa hora. Tipo assim, o bebê só precisa da mãe, eu não tenho nada que contribuir aqui. Eu já ouvi comum, isso mais de uma muito vez. comum, é. Gente, você não tem que contribuir pro bebê, você tem que contribuir pra mãe, sabe? Pra sua família, pra tudo, né? E tirando assim, amamentar, se for uma amamentação natural, no peito ali, isso é a única coisa que só a mãe pode fazer. A única coisa que só a mãe pode fazer em relação ao bebê, desde a hora que ele sai do útero, é amamentar. De resto, todo mundo pode fazer tudo. Trocar fralda, É trocar botar fralda, pra é colocar pra dormir, é olhar se a batata tá lá na geladeira, o alface, que vai fazer a alimentação daquela família. Porque no final das contas, a mãe continua cuidando de tudo. Sim. Sabe? E tudo pode ser feito por todas as pessoas. Entreter a criança. Entreter porque boa a parte do criança. dia você tá entretendo. Gente, você foi lá, amamentou de madrugada, esteja ali do lado, pega a criança, troca a fralda, fica lá em pé pra rotar, deixa essa coitada deitar e dormir 2 horas seguidas, 3 horas. Não, eu lembro quando a minha filha nasceu, e aqui um relato que eu acho que é uma dica que foi super legal, o pediatra chamou, né, o pai da minha filha e falou assim, tá, que horas que você chega em casa do trabalho, geralmente? Aí o Cadu olhou assim, né, 7 horas, né, 7h30, então a Beatriz vai tomar banho 7h30, porque essa é a sua função. Amei esse pediatra. Bom, é. E ele falou assim, essa é a sua função, você precisa criar um elo com a sua filha desde neném. Então, eu fui dar banho sozinha nela, assim, depois de muito tempo. A babá, quando eu voltei a trabalhar com 6 meses, a babá não dava banho, ninguém dava banho, porque era o momento dele com ela. Eu era ali mera coadjuvante, eu ficava ali com a toalhinha, né, pega a toalha, mas ele fazia o processo inteiro. Então, para ele, foi muito importante criar essa oportunidade de gerar um elo com a criança. E também, assim, colocando um pouco o outro lado da moeda, que eu acho que é importante para as mulheres entenderem e respeitarem o jeito do homem em ser pai também. Porque é muito natural pra gente falar assim, não, faz assim, faz assado. A gente tá lá 24 horas, não, faz assim. Eu lembro que eu tinha muito cuidado em falar assim, cara, ele é tão pai quanto eu, e o jeito dele pode não ser o meu jeito, mas é o jeito dele e vai dar certo, né? Então, eu acho que isso é tão importante para as mães também, darem essa oportunidade para o homem que está disposto, que está aberto, que quer aprender junto, a não julgar que o jeito dele é pior ou melhor do que o seu, é simplesmente o jeito dele. Mas é natural da mulher querer ter esse controle, né? Porque passa tanta coisa pela nossa cabeça que até hoje, né, eu sou separada, né, o pai da Bia, eles foram viajar outro dia, e eu, como mãe, né, preocupada com a mala de viagem, porque será que vai esfriar? Será que não sei o quê? Aí minha filha falou assim, mãe, o papai sabe fazer a minha mala, fica tranquila. Aí eu parei, eu falei, cara, tipo, mãe, quando a gente foi viajar pro Rio, ele levou todos os tipos de roupa, não se preocupe. Foi assim, eu falei assim, maravilhoso. E aí eu parei e falei assim, cara, eu nunca questionei ele, não tenho dúvida que ele cuida muito bem dela, né? Nesse caso, eu tenho muita sorte de ter tido um parceiro e um pai incrível pra minha filha. Mas é porque eu também sempre soube deixar que ele fizesse do jeito dele e não cobrasse. E eu também tinha muitas amigas que só reclamavam dos caras. Sim. Porque não sabe trocar fralda, deixou a fralda não sei o quê, a fralda não sei o quê. Cara, ele tá aprendendo a trocar fralda também,
né? Ele tá aprendendo, ele faz menos que você porque ele tá na rua também. Então, não é uma defesa, mas assim, é um olhar também de acolher esse cara que tá aprendendo a ser pai também e deixá-lo construir a relação individual. Acho que isso é muito importante. O quão você tem que construir o individual da criança com o pai, o individual da criança com a mãe. Exato. E se você não quer acolher o cara, se acolha. Acolha o momento que você vai ter 5 minutos para você, porque a pessoa que é responsável pela criança junto com você está cuidando dela. E existe mesmo uma dificuldade, fica ali em cima. É muito chato, gente. Imagina, é muito chato. Você tá fazendo uma coisa e alguém tá ali. Não, mas faz assim. Ah, não, mas desse jeito não vai. Ah, ó, vai vazar. Cara, deixa acontecer, assim, o interesse de todo mundo que convive com a criança, salvos os casos de patologias e de criminosos, é manter a criança viva, bem alimentada e saudável. Confia nisso. Tipo, vai manter, vai alimentar, a criança vai ficar vestida, vai sair igual a palhaça na rua. Tipo, paciência. Tipo, tá tudo bem, tá vestida, não tem problema. Porque olha como a criança sai, olha, parecendo a cara toda de florzinha em cima, listra embaixo. Tá tudo bem, tá vestida. Sim. Se não tá indo pra Semana de Moda em Paris, deixa. Tá tudo certo. Tá tudo Se for certo. descabelado, E se for também, se bobear, cria tendência. Vai ver. Meninas, a gente tá chegando numa parte final, eu não quero chamar um boom, mas eu queria fazer uma rodada curtinha de pergunta, pode ser? Pode A gente tá falando muito de mães, pais, estrutura, volta ao trabalho e não sei o que isso também já é o suprassumo da posição. Isso significa que eu tenho um parceiro, significa que eu tenho um trabalho. Mas eu vejo a quantidade de meninas jovens ou pessoas que simplesmente não têm um parceiro, né? E aí as favas com você e seus problemas. Saúde mental, quando a gente chega nesse nível de uma solidão total, porque aí você nem parceiro tem. Uma coisa é você tá xingando seu parceiro porque você queria mais, ou chorando por um motivo de saudade, mas dessa solidão que a gente vive. A outra coisa é não ter, né? Então, como que isso afeta a saúde mental? Como é que a gente pode contornar isso para essas mães? Você vai para um lugar de insegurança que é absurdo, né? A solidão, como você disse, e um lugar de insegurança que é absurdo. É só você. Você e aquela criança, que você já morre de medo quando você tem estrutura, tem alguém do seu lado, que seja um parceiro, que seja uma parceira, pensando nas famílias não hétero. Quando você está sozinha, é só insegurança, é só choro e ranger de dentes. Eu falo choro e ranger de dentes. E eu acho que precisa, de novo, se você consegue se preparar antes, e quanto mais jovem você é, mais dificuldade você tem nesta preparação, geralmente você cai nessa cilada, assim, sem pensar, sem se proteger, ou, enfim, falando numa situação que não foi pensada e desejada, você precisa criar mecanismos de autoproteção e que eu acho que passa muito por uma rede de apoio construída. Se você não tem parceiro, não tem parceira, crie sua rede de apoio de mães, de outras mulheres. Vai para a internet, vai para a rua, vai para o parquinho e ache outras pessoas com as quais você possa congregar, seja a sua felicidade, seja o seu medo, seja a sua dor. Sempre vai ter alguém que vai estar ali, exatamente no mesmo ponto que você. Se você comunga com essa pessoa, seu caminho fica mais suave. E aí existem as questões práticas, do ponto de vista econômico, financeiro, de ter um filho sozinho e tudo. E para isso a gente não tem respostas ainda, porque a gente é um país que, do ponto de vista socioeconômico, a gente ainda tem muita instabilidade financeira, os salários, a maioria da população brasileira vive com salários muito baixos, então é um constante correr atrás do prejuízo. Então a gente não tem muita resposta para isso. Mas do ponto de vista afetivo e de saúde mental, saúde emocional, eu acho que é você procurar construir sua rede de apoio, seja ela qual for. Porque sozinha é muito mais difícil, muito mais difícil. E eu falo isso porque eu me separei também do pai da minha filha quando ela tinha 2 anos e 2 meses. E eu lembro que quando eu me juntei com esse grupo de médicas, aí era um grupo enorme no Facebook ainda, tinham 5.000 mães médicas. E a minha maternidade foi uma, até esse dia, depois desse dia foi outra completamente diferente, ficou muito mais fácil. Olha que gostoso. Ficou muito mais suave. E essa companhia me acompanha até hoje.
a gente vai viajar amanhã para passar o Dia das Crianças, nós vamos mulheres desse grupo com as crianças. Muito legal. Só que assim, a minha mãe não mora aqui, meu irmão não mora aqui, eu não tinha ninguém aqui. Eu tenho a Beatriz, que é a minha funcionária, que é a minha rede de apoio afetiva também, e de cuidado. Sem ela, eu acho que eu nem moraria mais em São Paulo, eu teria ido embora para algum lugar que eu pudesse contar, de fato, com alguém. Mas este grupo me trouxe companhia. Só para pontuar, quem está ouvindo, quem está assistindo, estamos gravando um dia antes do Dia das Crianças. Para você que vai ouvir um pouquinho mais para frente, vai falar, opa, mas amanhã... Não, a gente só está gravando um dia antes. Meninas. Você não? Não, achei que você ia, mas pode ser. Eu tava pensando aqui, né, assim, primeiro um pouco da fala da Lu. Eu fico um pouco irritada, vou falar bem a verdade, Lu, sei que não é você, que você é maravilhosa e sei do ponto de vista bonito que você traz. Mas eu fico irritada a gente considerar sorte um cara ser participativo. Eu acho o mínimo que ele tem que oferecer pra mim, sabe? Assim, eu sei que não foi o seu ponto de vista, Lu, de verdade mesmo. Mas é que isso é uma coisa que eu queria um pouco que a Simone discorresse, como que a gente, então, consegue promover com atitudes, assim, básicas, com que o homem pare de achar que ele é coadjuvante da maternidade, sabe? Porque eu ainda volto, assim, me incomoda muito a gente achar que a gente tirou a sorte grande, e eu, de novo, Lu, sei que você falou de um outro jeito, né, mas me irrita tirar a sorte grande de uma coisa que devia ser óbvia, né? Porque ninguém fala, nossa, tirei a sorte grande, ela é uma puta mãe. A gente só fala, tirei a sorte grande se ele for um puta pai. A gente não menciona isso com a mulher, a gente só menciona isso com o homem, sabe? É como, de novo, se nós tivéssemos a obrigação de ser incríveis porque somos mulheres e nascemos com esse chip, e o cara, quando participa, ele é incrível. Então isso me dá um certo bode. Toma aqui o seu biscoito. Exato, né? Você é um pai sabe? incrível. Mas e só antes, Simone, antes, amiga, antes. É que, assim, eu venho de amigas minhas que acabaram de ser mães, e eu escuto um cara falando que, nossa, além de eu não ajudar em nada, ainda tenho que voltar pra casa e encontrar ela virada no giraia. Meu querido, ela acabou de ter um bebê. Eu tenho vontade de matar um homem que me fala um negócio desses. Ela acabou de ter um bebê. Então, sabe? Ela acabou de ter um bebê. A menina tá numa revolução hormonal, numa falta de entendimento da vida dela, da nova vida. Você quer o quê? Você tá indo pro trabalho, você tá indo pro happy hour, você quer voltar e que ela esteja o quê? De lingerie incrível te esperando? É desse mundo que me irrita, entende? Homens me irritam às vezes. O Rafa terminando comigo depois desse episódio, Simone, por favor. O que a gente faz com os homens? Me irritam quase sempre, não é só às vezes, é quase sempre mesmo. E assim, considerando o que a gente tem de estatísticas e dados de cuidado e de assistência parental, é tirar a sorte grande. Sim, é isso. Esse é o ponto. Porque de fato não existe essa parceria em quase nenhum caso. Eu acho que é falar, discutir e não aceitar. As mulheres precisam começar a sair deste lugar de aceitar que, mas é assim mesmo. Não! Mas antes, né? Antes de nascer, não quando você tá em crise, porque senão vira assim, tá tensa. Dane-se. Não sei o quê. Joga bomba em qualquer momento. Concordo. Mas eu acho Pode que ser saudável. antes, você já começa a trabalhar antes. É antes. Porque a minha expectativa é o seguinte, eu tô gerando. Mas o cuidado é dos dois. Na verdade, vem desde a Espero escolha da isso. pessoa. Esse pra mim é o ponto. Nasceu é nosso. Saiu daqui de dentro já é nosso. Mas às vezes é difícil saber antes, assim. Eu acho que alguns relacionamentos ficam muito mais conturbados quando chega uma criança. Às vezes tem muitas coisas, muitas camadas ali de problemas, de toxicidade, que elas só aparecem quando você coloca uma terceira pessoa nessa relação, que é a criança. E isso pro lado da mulher, pro lado do homem, mas de modo geral, o lado masculino, às vezes tem umas revelações aí que só por Deus, depois que a criança chega. O trailer do filme faltou essa parte. Você tava lá. Porque eu falo, gente, a gente entra nas histórias erradas porque a gente quer. Porque todo mundo vem com o trailer. Você namora, o trailer tá lá, e você fica lá passando um pano, né? Porque você quer, e você passa pano. Mas às vezes o diretor corta partes do filme, a parte da parentalidade, e aí quando vem a criança, muito bonita, gravidez, companheirismo, quando a criança chega, vira um filme de terror. E às vezes não dá pra saber antes. Só que assim, eu acho que não pode existir aceitação
nenhuma para esse tipo de situação. Eu acho que, assim, a primeira situação você precisa começar a pontuar. E é por isso que é tão importante a preparação, de você estar muito consciente do que você aceita, até onde você vai, porque você já vai saber onde você tem que pontuar. Se você cai de paraquedas lá nessa maternidade romantizada, você vai continuar perpetuando esse discurso, essa postura de que é assim mesmo. De que eu tenho que cuidar, porque minha mãe cuidou, minha avó cuidou, minhas amigas cuidam. Então, precisa saber pontuar, né? De cara, não, isso não tá legal e eu não vou aceitar. Falando só de crianças saudáveis até agora, né? Que também é a vida fácil. A vida fácil. Fácil. Que é só o humor que a gente tem que lidar e personalidade que já nasce com ela. Agora, vai ter uma criança com mais dificuldade, qualquer coisa. Qualquer tipo de realmente dificuldade. Muito sensível. Assim, coisas mais simples, até como uma alergia alimentar, por exemplo. Sim. Já torna tudo um transtorno. Você imagina que você vai para algumas coisas neurológicas mais graves, assim. É muito difícil, não dá para ir sozinha. Não, com certeza. Eu acho que quando eu falo, né, que eu tive sorte, é porque realmente eu tive. Porque todas as minhas referências eram diferentes. Já começava quando eu decidi namorar um cara que não era o cara que vivia numa roda entre homens de um lado e mulheres do outro. Eu vi aquilo com as minhas primas, que os maridos, namorados, eram sempre assim, os homens num lado, mulheres do outro, e a mulher não podia conversar com o homem não conversava com a mulher, e eu achava aquilo tudo bizarro. Eu não estaria nessa roda, eu estaria na roda dos homens. Pois é, normalmente seria a minha roda também, né? Eu sempre tive uma relação amigos homens, então eu sempre achei tudo aquilo muito estranho. Então, pra mim, foi uma referência muito diferente do que eu tinha, né, assim, do lado. Então, eu acho que parte na nossa escolha, concordo, tem momentos reveladores, né, da relação. E, inclusive, momentos em que o homem também te deixa de te perceber como mulher. Eu vi num diálogo super aberto com o meu ex-marido, que era ele, não, mas é que agora você não é só minha mulher, você é a mãe da minha filha. Uau. E isso te muda de patamar, muda a relação, né? Então, assim, é um respeito tão grande que ele tinha por mim, que me colocou num outro patamar, né? E aquilo tem um peso também. Ele falou, cara, você pra mim agora tem um significado muito maior. Você não é só minha mulher, você é a mãe da minha filha. Então, acho que muda muita coisa. Então, acho que a conversa do diálogo, né, pra relação, ela é essencial em todos os momentos, inclusive nesse momento que tá todo mundo se conhecendo. Porque eu falo, é como se tivesse aquelas duas pessoas, elas passam a começar de novo a se conhecer. Existia um casal e agora existe um novo casal, né? Eu acho que o diálogo é a ferramenta fundamental para a gente passar por isso de uma forma um pouco menos dolorida. A educação em parentalidade, eu acho que é fundamental. A gente precisa começar a falar isso com as crianças, com os meninos e com as meninas, sabe? Você vai querer ter filho, vocês vão criar juntos. E socialmente, com criança, com adulto, com todo mundo, a gente precisa falar sobre isso, porque as mães estão esgotadas. A gente quer continuar tendo filho, quer continuar sendo mãe, quer continuar tendo marido, namorado, namorada, mas a gente está cansada. E se a gente não começar a falar sobre isso para descansar, vai ficar cada vez pior, porque a gente agora tem ferramentas de percepção que a gente não usava antes. E vai ficar pequeno para os outros, assim, desculpa, mas a gente vai ficar inconformada, vai reclamar, vai colocar na mesa, vai falar no podcast, vai escrever no LinkedIn, vai ficar brava, vai ficar, sabe? Então, assim, a gente precisa conversar antes que o caldo entorne, de vez, assim, sabe? Eu acho que precisa falar, eu acho que falar, discutir, sabe? Vai todo mundo pra terapia, vai todo mundo conversar, vai procurar ajuda, mas a gente precisa, de fato, mudar esse cenário onde uma única pessoa é vista como responsável pelo cuidado, assim, isso não pode continuar assim. Eu queria dar um tempo para os meninos fazerem, o Paulinho e o Marcelo virem aqui se defender, porque os dois são baita pais, entendeu? Mas não dá, sabe por quê? Porque eu ouvi. Vocês ouviram? Eu ouvi. Aham! É hora do nosso boom. Fuck my brain. Na hora do nosso boom, a gente arremata um pouco do que a gente conversou hoje, cheio de trocas. Esse foi um episódio muito cheio de trocas. Natália Mestre, quem que tá cuidando da saúde mental das mães? Ninguém, né? Ninguém, por enquanto. Esse é o grande problema. Temos que mudar completamente essa história. Vejo mães, infelizmente, cada vez mais adoecidas e o papo é para isso, para que a gente mude essa estatística. Mas o que ficou, assim, para mim da conversa é uma coisa que eu tenho pensado muito, que é
A gente tem que parar de falar, nós até entre as mulheres, tipo, nossa, você é uma guerreira, heroína, como você é perfeita. Todos esses títulos que nós estamos nos dando estão deixando com que a gente não consiga pedir ajuda. Não consiga mostrar um lugar de vulnerabilidade, sabe? Esse mito de que nós somos mulheres, então a gente dá conta, faz com que uma sociedade, uma empresa, com que o parceiro pare de querer estar disponível para uma ajuda, sabe? Ah, não, ela tá acostumada, ela consegue, ela nasceu programada para isso. Então, vamos parar de dizer mais que somos, nossa, guerreiras, incríveis. Nós somos incríveis, não tenho a menor dúvida disso, mas a gente precisa de ajuda. A maternidade não é só uma questão da mulher, acho que isso precisa ser dito assim todos os dias e que entre na cabeça de todo mundo. Ponto para Todo a para a travessão. Vou me acalmar para passar para a Luciana. E você, Lu, o que tirou dessa nossa conversa? Eu acho que a Simone trouxe uma fala logo no começo que me marcou muito sobre a parentalidade, a maternidade, algo da sociedade. Isso eu acho que é uma ferramenta de mudança de comportamento da sociedade. A partir do momento que eu tiro o protagonismo até só da mãe e do pai e traz esse protagonismo para a sociedade, eu coloco um peso muito diferente em tudo que precisa ser feito. Na revisão das organizações, da forma que deve ser trabalhada, na revisão das pessoas da família que vão ser sua rede de apoio, o como você acessa as pessoas para pedir ajuda, porque a gente está falando de um crescimento da população, a gente está falando das pessoas. Então, se a gente continuar do mesmo jeito, a gente não vai ter um futuro. A gente não vai ter as crianças para o futuro, que está diminuindo muito. Os países, né, de primeiro mundo, mais desenvolvidos, já sabem que já são países que têm pouquíssimos, né? Quantos incentivos a gente tem. Então, o que eu tenho que fazer para manter o crescimento da população? Eu tenho que colocar um outro prisma, né, que é um papel da sociedade, não é um papel individual do pai e da mãe. Maravilhoso, maravilhoso. E eu, Marina Machado, o que eu quero dizer sobre este assunto maravilhoso? Quer ter filho? Tenha filho. Não quer ter filho? Não tenha filho. Tá tudo certo. Mas uma vez que você quer ter um filho, entenda que aquele momento da revelação do se é menino, se é menina, o chá de bebê, todo mundo festejando, feliz e sorridente, aquela coisa toda, é uma fase desse processo muito legal. Mas na noite anterior ao parto, ou indo para o hospital, despeçam-se daquela vida, daquelas pessoas. Porque a partir do momento que nasce um bebê, muda toda uma estrutura, e é lindo, e é do Cacilda, e você vai, assim, cansar pacas, chorar pacas, falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, vai ter muito medo, mas é incrível, porque esse serzinho é a coisa mais incrível que você vai fazer, você fez um ser humano. Agora, você não fez sozinho, né? A Lu também colocou muito bem isso, você não fez isso sozinho, então conte com o apoio da família, conte com o apoio da sociedade, peça, e se tiver a felicidade de ter alguém progenitor do seu lado, por favor, divida essa conta, porque não tem que ser só sua, não tem. E digo mais, a pessoa que não está participando, seja ela, homem, mulher, né, o cônjuge ali ao lado, está perdendo tanto, porque não é só a parte do cansaço, não sei o que, é eu perder a conexão, eu perder a memória, é o sentir no colo, caraca, um bebê no colo, um bebê na barriga dormindo em você, o bebê ninando, não, e depois crescendo, depois pendurando em você, depois puxando o cabelo, depois tudo isso é uma memória celular que fica. Por que você quer perder isso? Coisa mais infeliz, mais burra, né? Então é isso, sou a favor de quer ter, tenha, mas entenda e divida. E vai ser feliz, que é muito legal. É isso. Ter filho, eu falei, é uma experiência muito maravilhosa, assim. Talvez uma das coisas mais incríveis e potentes que o ser humano experiencia, seja o pai, seja a mãe. Não consigo ver muita coisa que chegue aí nesse nível de experiência enquanto humanidade. É muito legal. E é isso que você falou. Se você não participa, você está perdendo uma coisa, a experiência mais incrível da sua vida, talvez. Né? E eu acho que a gente vem avançando um pouco nisso, eu acho que as empresas vêm discutindo flexibilidade, vêm criando
rankings, né? Hoje você fala sobre o melhor lugar para trabalhar. Já entram ali nas estatísticas, nos rankings de melhores lugares para trabalhar, já entra licença parental maior para os homens, já entra creche, já entra o aleitamento ser contemplado na volta da licença maternidade, flexibilidade de horários. E eu acho que socialmente também a gente tem avançado, porque a gente começou a ver mais os pais na rua com as crianças. Se você começar a prestar atenção, sei lá, na geração de 20, 30 anos, não era tão frequente. Hoje você vê muito mais. Teve um evento que foi o Pai Summit, que a Bitumami fez, e que tinham muitos pais lá e com muita intimidade com seus filhos. Porque a intimidade é uma coisa que você não constrói de um dia para o outro. Você só constrói convivência. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem avançado um pouco, porque a gente tem falado e tem chamado a atenção para o fato de que, cara, vive isso. Vive, porque isso diz respeito até à sua longevidade, os laços que você cria, a vida que você tem com a sua família, diz respeito à sua saúde, diz respeito ao desenvolvimento de doenças crônicas. Então não é só sobre a sua família, é sobre você, sobre sua vida também. Então eu acho que assim, temos notícias ruins? Temos muitas. A gente tem muito mais notícias ruins do que boas, mas a gente já tem um cenário que a gente está trazendo para a mesa e quem é esperto já está se adiantando. Em adotar novos hábitos, novas posturas e abraçar de fato essa experiência que é ter um filho. Não, maravilhoso. E assim, eu queria terminar, não é nada além de, pelo amor de Deus, arranjem lugar para as mães amamentarem nas empresas. Por favor. Não brinca com esse negócio, que preciso poder tirar leite. Não amamentar, porque seu bebê não tá lá, mas precisa tirar leite, gente. Pelo amor de Deus, isso não podia sair desse episódio. Olha, foi incrível ter aqui você com a gente. Foi uma troca, assim, uma energia fluindo muito louca. Foi uma energia do feminino aqui Nossa hoje. Senhora, mas com o apoio dos meninos ali, Marcelo e Paulinho, nossos apoiadores maravilhosos. E você que está nos assistindo, curtiu, comente. Como é que você lida com a maternidade? Como é que você tem vivenciado isso? Quais são os seus medos com relação à maternidade? Que tal colocar aqui nos comentários e a gente vai trocando com vocês. A gente adora fazer isso e isso é uma comunidade de apoio também. E para ser uma comunidade, você precisa estar inscrito, você precisa estar inscrito. Então vamos lá, os nossos canais no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, no Instagram, atenção, fmy.brain, e estamos no Deezer, até Simone. Adoramos. Estamos no Deezer e estamos também no Google Podcasts, você não pode nos perder. E toda quinta-feira estamos de volta às 18 horas com um episódio imperdível. Compartilhe, comente, seja mais feliz e bora ajudar as mulheres e a maternidade. Um beijo a todos, ótima semana. Tchau, tchau. Obrigada. Fuck my brain. Fuck my brain.